Segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Agora exatamente 16 horas e 20 minutos. E essas são as notícias até o momento. Quero primeiro pedir desculpas antecipadas por qualquer ruído, né? Resolveram fazer uma construção aqui ao lado, está difícil para trabalhar. Mas vamos que vamos. Nesse final de semana, o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro anunciou seu filho Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado em 2026 pelo estado de Santa Catarina. E isso chamou muita atenção. Até porque é uma decisão que ainda precisamos entender melhor qual é a estratégia do mito, pois não temos aí os principais motivos por enquanto, né? Agora, segundo o site Metrópolis, Jair Bolsonaro primeiro telefonou para a deputada federal Júlia Zanatta, que estava pleiteando sair candidata ao Senado pelo estado de Santa Catarina, e avisou a ela que ele vai lançar Carlos Bolsonaro junto com Caroline de Tone para concorrer às duas vagas pelo estado de Santa Catarina. Jair Bolsonaro disse a ela que nesse cenário seria melhor ela sair como candidata à reeleição como deputada federal. Só que diz a fonte aí do Metrópolis que após a ligação, Júlia Zanatta não ficou muito feliz e resolveu abrir conversas com outros partidos, como o PP e o União Brasil, para tentar sair candidato ao Senado desta forma, né? Só que não tem nada acertado, nada definido. Carlos Bolsonaro, a princípio, deveria sair candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Só que Jair Bolsonaro mudou de ideia e lançou, então, essa ideia de colocá-lo como candidato ao Senado, porém, não pelo Rio de Janeiro, mas por Santa Catarina, como parte de uma estratégia de ter uma maioria no Senado Federal em 2026, que é o que nós desejamos também, claro, né? Carlos não teria vaga para o Senado pelo estado do Rio de Janeiro, pois lá o senador Flávio Bolsonaro vai disputar sua reeleição. Já em São Paulo, a vaga ainda está destinada ao Eduardo Bolsonaro, que continua deputado federal. Claro que ainda tudo é muito especulativo, mas se o ainda deputado Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil e de repente sair candidato à disputa pela presidência da República, caso Jair Bolsonaro realmente não consiga pegar de volta sua elegibilidade, aí então Carlos Bolsonaro poderia disputar o cargo de senador pelo estado de São Paulo, né? Mas ainda não sabemos qual vai ser a decisão de Eduardo Bolsonaro e o que vai acontecer daqui por diante. Já o Flávio Bolsonaro automaticamente vai tentar sua reeleição pelo Rio de Janeiro. E a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro provavelmente disputará a vaga de senadora pelo Distrito Federal. Essa é a estratégia de Jair Bolsonaro para colocar 4 Bolsonaros no Senado Federal e aumentar as chances de ganhar maioria naquela casa. Atualmente, Santa Catarina conta com o senador Espiridião Amin, do PP, que é um belo senador, faz um trabalho muito bom, é conservador e tem tudo para ser reeleito, porque está por lá há muitos anos, né? Todo mundo sabe da história dele em Santa Catarina. O seu mandato vai terminar no início de 27, então ele vai tentar a reeleição. Aí sobra uma vaga. O outro senador do momento é o tal do Ivete da Silveira, que é do MDB, que ocupou a vaga de Jorginho Melo, quando o Jorginho Melo se transformou governador do estado. E temos ainda o Jorge Seife, que tem seu mandato de senador até 2031. Então a estratégia de Bolsonaro era ter, né, o Jorge Seife, Caroline de Tone e Carlos Bolsonaro, no estado de Santa Catarina, onde o bolsonarismo é muito forte, ele tem tudo para ganhar. Então ele não iria arriscar Carlos Bolsonaro em outro estado, correndo riscos, né? Agora, é uma decisão aí muito importante, temos que esperar. Evidentemente que o PT e o PSOL já está aí saidinhos, né? Querendo questionar
o porquê Carlos Bolsonaro, que é do Rio de Janeiro, vai sair candidato por Santa Catarina, antes mesmo dessa decisão ser oficializada, mas já estão aí pensando em entrar no Supremo para evitar. Ora, nós sabemos que tem vários parlamentares que foram eleitos em estados diferentes de suas origens. Tem o Tiririca, o próprio Eduardo Bolsonaro, que é do Rio, saiu candidato por São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, sendo que ele é do Rio. Ou seja, tem vários candidatos. Não vai ser a primeira vez, mas PT e PSOL é aquela história de sempre. Querem atrapalhar e sair correndo nos puxadinhos do Supremo, né? Agora, mudando um pouco de assunto, diversos analistas políticos e alguns da imprensa, inclusive, acreditam que aquele depoimento de Jair Bolsonaro na semana passada foi um marco político muito importante, no qual ele desmontou as principais acusações que pesavam contra ele no inquérito aí que investiga o tal golpe, né? A grande maioria dos analistas apontam que, ao manter uma postura firme, articulada e serena, Jair Bolsonaro expôs a fragilidade das teses defendidas pelos opositores e questionou ainda o uso político do judiciário. Além disto, ficou mais evidenciado que o depoimento serviu para mostrar que muitas das acusações são sustentadas por interpretações ideológicas somente, e não por provas concretas. Aliás, nenhuma prova foi mostrada, foi apresentada. Tudo que eles dizem que tem contra Bolsonaro está às escondidas. A própria minuta nunca ninguém viu, não? Porém, o principal nesse interrogatório de Jair Bolsonaro foi a afirmação dele como líder da oposição conservadora, o maior líder da oposição, num momento em que o país está enfrentando aí desafios institucionais e econômicos muito graves. O depoimento foi não apenas uma defesa pessoal, mas um manifesto político contra o que ele define como uma judicialização autoritária da política brasileira. Temos que lembrar ainda que o ambiente jurídico e político em torno dessas investigações se tornou ainda mais controversas, devido ao depoimento prestado por altas patentes das Forças Armadas, que se divergiram muito, né? Ou seja, divergências fortes entre os militares. Por conta do quê? Por conta da primeira delação por conta do primeiro depoimento do comandante Freire Gomes, que afirmou que em momento algum deu ordem de prisão a Jair Bolsonaro. E aí depois o brigadeiro Batista Júnior disse que sim, que o Freire Gomes deu ordem de prisão, e deixou toda essa conversa aí muito confusa, né? Ou seja, a partir do momento que o almirante Garnier prestou o seu depoimento, é que as coisas começaram a ficar mais claras, porque Garnier afirmou que o Batista Júnior mentiu, porque em momento algum ele viu o Freire Gomes dar ordem de prisão a Bolsonaro. Disse apenas que se Bolsonaro tomasse alguma atitude que fosse fora das 4 linhas, ele correria o risco. Somente isto. Ora, o então ministro da Defesa, por exemplo, o Paulo Sérgio Nogueira, que anteriormente era o comandante do Exército, também bateu de frente com as denúncias feitas pelo Batista Júnior, né? E alegou que jamais mostrou minuta alguma, jamais apresentou tese de golpe na reunião que ele teve com os comandantes, ou seja, tudo aquilo foi uma falácia do Batista Júnior, né? Esse tipo de situação, claro que deixou muito suspeito o ambiente jurídico nesse julgamento, né? Porque era a conversa de um comandante da Força Aérea contra a conversa de 2 comandantes, um do Exército e outro da Marinha, além do ministro da Defesa, dizendo o contrário, né?
Ou seja, principalmente o Garnier, né, que até chamou o Batista Júnior de mentiroso. Diante disto tudo, ficou aí meio que no ar aquela sensação de que tudo que estava sendo apresentado até então não estava baseado em provas, eram somente suposições, até mesmo o papo da minuta, do golpe que ninguém viu em papel, ninguém viu ele fisicamente e principalmente assinado, né? Então, o que aconteceu? O Paulo Sérgio Nogueira, como não gostou da conversa, de que havia mostrado uma minuta, pediu uma acareação entre as testemunhas e entre os réus. Claro, o ministro Moraes disse não aceitou, até porque acareações em julgamentos eles são raros, não são coisas comuns, frequentes, né? E o Moraes considerou desnecessário esse confronto direto, mas que seria fundamental para mostrar quem estava mentindo. Em vez disto, o Moraes optou por manter as divergências dentro dos trâmites processuais, abrindo a possível possibilidade para novos depoimentos ou a solicitação de outros documentos adicionais para esclarecer esses pontos conflitantes. Claro, se surgir alguma coisa vai ser na base do sigilo e dizendo que confirma o que disse Batista Júnior. É disso que nós podemos esperar, né? Agora, esse clima de desconfiança aumentou ainda mais depois da divulgação da revista Veja sobre as mensagens supostamente enviadas pelo tenente-coronel Mauro Cid, né, que usou aí conversas de WhatsApp em nome de sua esposa, usando o aplicativo de sua esposa, né, e mostrando conversas onde mostrava que estava sendo pressionado a dizer o que os investigadores queriam. Mesmo com esse conteúdo, colocando mais uma vez em xeque a credibilidade dessa colaboração premiada, Moraes ainda assim decidiu manter Mauro Cid em liberdade, o que levantou mais questionamentos ainda. Deixou a situação muito pior sobre a isenção do magistrado, porque ele não queria correr riscos de colocar todo o julgamento a perder, colocar o julgamento em xeque, já que mandar prender Mauro Cid seria a confirmação de que a delação estava comprometida. No momento em que a justiça deveria dar provas claras de imparcialidade e robustez na coleta de provas, esses últimos desdobramentos lançam uma sombra de incerteza sobre a solidez do processo. A recusa de uma acareação em meio a depoimentos visivelmente contraditórios, somada à manutenção dos benefícios de uma delação suspeita, acirra muito o debate sobre a atuação do Supremo Tribunal num todo e o equilíbrio entre justiça e política no Brasil contemporâneo. Enquanto isto, a sociedade observa atentamente os desdobramentos, à espera de respostas que tragam mais clareza, ou mais honestidade, eu diria, não é? E menos controvérsia. Claro que esse é um dos episódios mais sensíveis da recente história institucional do país, talvez a mais vergonhosa de todas. Agora, enquanto isto, e mudando um pouco de assunto, o mundo vai enfrentando uma nova onda de instabilidade que já reflete diretamente na economia brasileira. A escalada no conflito entre Israel e Irã, com ataques a instalações nucleares e retaliações nas últimas semanas, está provocando alta nos preços internacionais do petróleo. No Brasil, o impacto já é sentido nas bombas de combustíveis e no custo de vida. O Estreito de Hormuz, que é o canal por onde passa 21% do petróleo mundial, é controlado justamente pelo Irã, que ameaça fechar a passagem, caso alguém mais resolva dar apoio a Israel. A possibilidade de bloqueio da passagem, então, elevou o preço do barril, tipo Brent, para até $90 o barril. E puxou para cima também os custos com diesel e gasolina. Especialmente porque o Brasil, por exemplo, importa cerca de 14 bilhões de litros de derivados
de petróleo ao ano. E nós sabemos que aqui o transporte ainda é muito arcaico, né? A grande maioria do transporte brasileiro é feito por caminhões, o que é um atraso para o país, né? Principalmente o país que tem um campo fluvial enorme que poderia ser aproveitado, né? Poderia ser aproveitado inclusive a ferrogrão, né? E é um outro assunto, mas o transporte ferroviário seria a solução para os problemas do Brasil. Agora, a consequência é clara: inflação, elevação dos custos no agronegócio e pressão adicional sobre o dólar. Mas os desafios para o Brasil não param por aí. O número de beneficiários do benefício de prestação continuada, o tal BPC, aumentou esse ano 33%, principalmente nos últimos 31 meses, que é quando começou o aumento, para falar a verdade, né? E atinge hoje 6,2 milhões de pessoas que estão no BPC. Um salto que só nesse ano deve custar 113 bilhões aos cofres públicos. E isso serve de amostra para a derrocada econômica para os mais pobres, evidentemente. Em mais de 1.000 municípios, o gasto com o BPC já superou o programa do Bolsa Família. As causas incluem novas regras, decisões judiciais, ampliação de diagnósticos, como por exemplo o autismo, que para comprovar e confirmar é um trabalho fenomenal, dificultaram em muito para evitar que as pessoas tenham acesso mais fácil ao BPC. Ao mesmo tempo, o governo busca conter o rombo nas contas públicas. Uma medida provisória propôs aumentar os impostos sobre investimentos como LCIs e LCAs, além de unificar o imposto de renda para aplicações financeiras. Para quem não sabe, LCIs e LCAs são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras para financiar projetos no setor imobiliário e no agronegócio, respectivamente. Se os juros sobem para eles, o consumidor final do agronegócio e do setor imobiliário é que banca o custo, ou seja, é o povo, não é? Tanto é que o tal economista Carlos Kawal, que é ex-secretário do Tesouro Nacional, afirmou que esse cenário aumenta a insegurança jurídica e incentiva a saída de capitais para o exterior. E enquanto a economia se complica, o ambiente político se deteriora. A impopularidade do atual presidente Inácio, hoje rejeitado por mais de 50% da população, acendeu o alerta no Congresso. O Centrão, que é o bloco de partidos que dá sustentação ao governo, já sinalizou o afastamento, né? Ou seja, projetos contrários ao Palácio do Planalto foram incluídos na pauta da Câmara e líderes já discutem romper com o governo antes dos pleitos de 2026. O presidente da Câmara, o tal Hugo Mota, né? Aquele fanfarrão, pautou propostas que barram o aumento do IOF e limitam o poder de sindicatos, numa clara reação à carga tributária crescente. Porém, agora à tarde já saiu uma noticiazinha que ele vai levar para a votação aí a proposta do aumento de IOF. Por quê? Porque muito assim, sem querer, muito coincidentemente, parece que o governo, o Palácio do Planalto, vai liberar 500 milhões de emendas parlamentares, né? Vai soltar um dinheirinho para a Câmara dos Deputados. E como, sem querer querendo, o Hugo Mota então resolveu pautar. E o governo diz que já conta com 300 votos para ver aprovado o aumento do IOF. Ou seja, o país está numa encruzilhada de conflitos internacionais, inflação, aumentando gastos sociais, fuga de capitais, aumentando impostos, instabilidade política e por aí afora. É muito problema para um governo só. E o que está no jogo não é apenas o futuro do governo, mas a própria sustentabilidade da democracia brasileira. Mas olha, tem quem está na boa, tem aqueles que estão por cima.
porque nem tudo como se diz, é dificuldade para alguns, muito pelo contrário. Diante disso tudo, existe aí uma prova de que algumas pessoas não estão preocupadas com a situação no Brasil. E essas pessoas são justamente quem? Os parlamentares. Vejam só que o ministro Mendes, do Supremo, vai promover mais um Gilmar Palusa, né? Aquele encontro jurídico para discutir nada com valor nenhum, né? E esse Gilmar Palusa vai acontecer entre o dia 2 e dia 4 de julho e vai esvaziar a Câmara dos Deputados. Até o presente momento, já existe a confirmação de 60 deputados para participarem do Fórum Jurídico de Lisboa. Ah, é uma maravilha. Já tem 60 parlamentares que vão deitar e rolar com bacalhoadas, né? Vinho do Porto, Casal Garcia, né? Pastel de nata, conhecido como pastel de Belém também. É uma vida que pediram a Deus, né? Dessa maneira fica difícil, minha gente, imaginar que a Câmara acabe colocando em pauta projetos mais importantes que nós desejamos, porque vão fazer uma espécie de recesso branco nessa semana, atrasando, por exemplo, uma provável CPI do INSS, que até agora ficou por isso mesmo, ninguém foi preso e os aposentados que chupem o dedo. O projeto de lei de anistia, que já está esquecido há muito tempo, não vejo mais parlamentar nenhum, principalmente da oposição, falar do projeto da anistia, não tocam mais no assunto, entre outros projetos importantes. Mesmo assim, a Câmara dos Deputados, como eu disse, estava esperando, e parece que conseguiu, 500 milhões de reais em emendas parlamentares. Nada de novo no legislativo brasileiro, nada de novo nesse desgoverno do amor, né? E nós continuamos com esta ansiedade de ver chegar alguma situação que coloque medo nesses que estão definitivamente governando o Brasil, e vocês sabem quem é, né? Mas, infelizmente, nós, pobres cidadãos, ficamos à mercê dessa situação e já não temos forças para lutar. Vem aí mais uma manifestação na Avenida Paulista, né? Agora no final de junho. Ok, é válido. Nosso presidente Jair Bolsonaro, ele luta do jeito que ele pode lutar, é importante. Mas me desculpem ser franco, vai ser mais uma manifestação num domingo à tarde, para todo mundo passear na Paulista. Quando é 5 horas da tarde, todo mundo vai embora para casa e fica por isso mesmo. O que eu não vejo é nenhum parlamentar e nenhum programinha, por exemplo, nenhum programinha de televisão, programinha de YouTube, tem vários, né, que os conservadores fazem. Eu não vejo ninguém procurando alimentar a greve dos agricultores lá no Rio Grande do Sul, que esse sim seria um movimento muito importante, muito forte, que poderia fazer o governo pensar duas vezes, porque a agricultura parando, para os caminhoneiros que não terão que transportar. Os caminhoneiros parando, acaba também dificultando a entrega de outros insumos para o mercado brasileiro. Isso sim seria um movimento importantíssimo. Mas esse pessoal parece que não gosta de estimular greves, né? Tem medo. Sendo que greve é um artigo constitucional. Não é crime fazer greve. É crime, sim, fazer baderna, interromper estradas, promover quebra-quebra. Isso é crime, não se deve fazer mesmo. Agora, cruzar os braços e ficar em casa, isso não é crime. Então, é onde eu digo, é legal uma manifestação? Claro que é. Devemos fazer? Devemos. Mas, infelizmente, não é por aí. Por quê? A esquerda brasileira, o sistema, já está acostumado com manifestações da Paulista, manifestações em Copacabana, porque eles sabem que começa de manhã, à tarde acaba. Manifestação de um dia, isso não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser manter firme a ideia de que o bolsonarismo é o caminho certo para a direita brasileira tentar mudar o Brasil. Isto sim, é isso que nós sonhamos, é o que desejamos, não é isso? Então, meus amigos, por hora é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News.
E aqueles que pedem a volta da caravela no início do vídeo, tenham paciência, infelizmente o YouTube resolveu cobrar direitos autorais da musiquinha, né? Da caravela. Eu estou em disputa com eles, já provei que eu comprei o direito de usar, mas tem que esperar um pouquinho mais, ok? Conto com vocês, espero que todos tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.